Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego e hoje vamos falar sobre tamanho de gotas, dentro da disciplina de Tecnologia de Aplicação de Defensivos. Pessoal, a principal via de aplicação de agrotóxicos é a pulverização. Otimizar o processo de pulverização é também otimizar a aplicação de agrotóxicos. Dentro do processo de pulverização, eu posso falar sobre a quantidade pulverizada e a qualidade da pulverização. A quantidade pulverizada tem relação com o volume de aplicação. Você determina esse volume de aplicação quando você faz o processo de regulagem e calibração do seu pulverizador. Lembra lá nas aulas de escolha de pontos de pulverização? Lá vocês aprenderam a considerar a velocidade, a ponta, para chegar lá no volume de aplicação, certo? O alvo. Pois bem, o fato é que, além do volume de cauda, você pode considerar a qualidade de aplicação. E os parâmetros que estão relacionados com a qualidade de aplicação são basicamente tamanho de gota. O primeiro parâmetro que a gente vai ver é o DMV, diâmetro mediano volumétrico. O DMV, para entender o conceito dele, a gente precisa utilizar um pouquinho da imaginação. Imagina que você tem 1 litro de água e fraciona esse líquido em gotas, pulveriza ele. E aí você fosse capaz de colocar em ordem crescente, da gota menor até a gota maior. Com isso, você poderia dividir essa amostra em duas. Metade do volume composto por gotas menores e metade do volume composto por gotas maiores. O diâmetro da gota que divide essa amostra ao meio é o diâmetro DMV. Tudo bem? Entendendo esse conceito do DMV, você pode chegar a duas conclusões. Primeira, é que o espectro de gotas, ou seja, essa amostra da pulverização, ele não é homogêneo. Existem gotas menores do que o DMV e gotas maiores do que o DMV. Outra conclusão é que é possível que você tenha duas pontas de pulverização diferentes com o mesmo DMV. Só que em contrapartida, esse espectro de gotas pode ser mais parecido entre si ou menos parecido entre si. Esse conceito a gente chama de uniformidade. Então, quanto mais parecido, mais uniforme. Menos parecido, menos uniforme. Tudo bem? Bom, na prática, quanto mais parecido for o espectro de gotas entre si, quanto mais parecido for o diâmetro das gotas dentro de um mesmo espectro, melhor. Mais correta será a sua decisão de manejo. Para medir essa uniformidade, eu posso utilizar um cálculo matemático. É o que a gente chama de amplitude relativa. Tudo bem? Amplitude relativa. E aí você vai considerar o DMV, representado aqui por DV05, né? E além desse DMV, você vai considerar também o DV09 e o DV01. Esse DV09 seria a mesma ideia se você colocasse ali em ordem crescente da gota menor até a gota maior. Aquela gota que representa 90% do volume coletado, o diâmetro dela é a DV09. E aquela gota, no caso do DV01, que representa o diâmetro de 10% do volume coletado, seria a DV01. Tudo bem? Bom, por enquanto, isso ainda está aqui na nossa imaginação, mas logo mais adiante eu vou mostrar para vocês como que os pesquisadores fazem para mensurar essas gotas. O fato é que à medida que você tem uma maior amplitude, você tem gotas mais diferentes entre si. Quando você tem uma menor amplitude, você tem gotas mais parecidas entre si. Além do conceito de amplitude, você pode medir a uniformidade do espectro com o coeficiente de dispersão. O coeficiente de dispersão utiliza dois números na sua fórmula, que é o DMV, que vocês já aprenderam, e um outro conceito novo, que é o DMN, diâmetro mediano numérico. O DMN tem uma definição muito parecida com o diâmetro mediano volumétrico.
Só que ao invés de considerar o volume, ele considera o número. Por exemplo, imagine que você tem uma amostra de 9 gotas pulverizadas. Então você teria 4 gotas de um lado e 4 gotas de outro. Aquele diâmetro da gota que divide ao meio a amostra é o dmn. À medida que esse coeficiente de dispersão se aproxima de 1, né, indica que a amostra que você está avaliando ela é mais uniforme, menos heterogênea. Então, novamente, na prática, quanto mais parecidos forem os diâmetros das gotas, melhor. Mais confiança você vai ter na recomendação. E aí entra um outro ponto importante. Pessoal, existe uma relação entre o volume e o diâmetro de gota, o tamanho de gota. A princípio isso pode parecer óbvio. À medida que você tem uma gota menor, ela possui um volume menor do que uma gota maior. Uma gota maior possui um diâmetro maior e volume maior. Combinado? Mas essa relação não é 1 para 1. À medida que você dobra o diâmetro de gota, você precisaria de 8 gotas para produzir o mesmo volume. Então, olha que relação interessante. Ó. Então, à medida que você tem uma gota com a metade do diâmetro, você precisaria de 8 gotas para produzir o mesmo volume. Essa imagem representa muito bem isso. Dá uma olhada. Do lado esquerdo, uma gota maior. E do lado direito, 8 gotas menores. Elas possuem a metade do diâmetro. Pessoal, na prática, isso traz algumas implicações. Para que eu possa manter o mesmo volume de cauda, utilizando um diâmetro de gota menor, naturalmente eu vou ter que trabalhar com vazão maior. Ou seja, imagina um autopropelido trabalhando a 30 km por hora. Para que você faça um volume de cauda alto, um volume alto por hectare, você precisaria trabalhar com uma vazão também muito alta. O inverso também é verdadeiro. Um pulverizador montado no terceiro ponto, né, um pulverizador montado andando a 4, 5 km por hora, para que você possa fazer um volume de cauda alto ali, baixo, você teria que trabalhar com vazões muito baixas. O que fica muito difícil aí na prática. Tudo bem? Então, relacionar velocidade, tamanho de gota e ainda mais qual alvo você quer acertar é muito difícil na prática. É muito comum que para chegar num volume de cauda que você deseja, o pessoal acaba comprometendo o tamanho de gota que ele escolheu. É o caso, por exemplo, de você escolher fazer uma aplicação de 80 litros por hectare na soja, aplicando com um pulverizador a 30 km por hora. Dificilmente você vai conseguir, gotas finas, muito finas, nesse tipo de aplicação. É natural que você consiga gotas de média para cima, justamente por conta aí dessa relação entre diâmetro de gota e volume. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, outro ponto que a gente pode levar em consideração é o coeficiente de distribuição, certo? Como que funciona isso? Dá uma olhada aí nessa imagem, é uma mesa de avaliação de distribuição, né? Você coloca ali a ponta de pulverização que você quer avaliar e vai simular a pulverização. Com isso você vai conseguir coletar o volume. Perceba que quando você está utilizando uma ponta só, você tem esse tipo de distribuição aqui quando é uma ponta de energia hidráulica do tipo jato plano comum. Transformando isso em números, você teria esse triângulo aqui. Como você não tem só uma ponta na barra, você tem várias pontas espaçadas ali em períodos iguais, né? Essas pontas vão se sobrepor, a vazão delas vão se sobrepor.
E aí você vai ter um perfil de distribuição ao longo da barra. Dá uma olhada aqui nessa ilustração. Ó. Cada triângulo desse aqui estaria representando uma ponta de pulverização. E à medida que exista essa sobreposição vai trazer um perfil de distribuição aqui bastante parecido. É natural que exista uma pequena oscilação aqui. Então, em um lugar cai um pouco menos, um pouco mais. Né? E para isso, para avaliar esse um pouco menos, um pouco mais, a gente pode calcular o coeficiente de distribuição, o CV. Tudo bem? Pessoal, o espaçamento entre pontas, a altura da barra, a adição de alguns adjuvantes pode alterar o coeficiente de variação, inclusive a pressão de trabalho e o modelo de ponta de pulverização. Quanto menor for a variação, mais próximo será a distribuição de cauda que você calculou. Quanto maior for o coeficiente de variação, né, você vai ter naturalmente variação de dose à medida que você está aplicando aqui. Então, se você tem um degrauzinho aqui embaixo, né, você vai ter cauda em menor quantidade sendo aplicada nesse local. Imagina uma aplicação de um herbicida para o controle de plantas daninhas em pré-emergência, por exemplo, ou em estágio inicial, melhor dizendo, né, de infestação. Se você tem uma dose menor ali, pode ser que essa dose não seja suficiente para controlar, e aí você tem um escape naquele local. Bom, como analisar e interpretar? Como eu prometi para vocês, essa classificação do tamanho de gotas, o DMV, ele é feito por meio desse analisador de partículas. Então, o que o pesquisador faz? Coloca lá a ponta de pulverização, pulveriza numa pressão de trabalho que ele quer, e esse equipamento ele vai reconhecer por meio desse feixe de laser, né, os diâmetros de gotas que passam por esse laser. Com isso, vai ser possível ele determinar qual é o DMV e todos aqueles outros parâmetros de uniformidade. Uma notícia excelente é que nos catálogos de pulverização, de pontas de pulverização, já vem para a gente o DMV representado pela classe de tamanho de gotas. Então você tem lá no catálogo de pulverização já o espectro de gotas, muito fina, média, grossa, né, indicando que as gotas estão dentro dessa faixa, né, que o DMV está dentro dessa faixa. Tudo bem? E o que já é um parâmetro interessante e importante na escolha da sua ponta de pulverização. Se você sabe, por exemplo, que gotas menores do que 150 micrômetros são susceptíveis à deriva, você conhecendo a classe de gotas em que a sua ponta está enquadrada, você vai utilizar isso ao seu favor. Olha aqui que exemplo interessante. Ó. Eu peguei duas pontas de pulverização, uma ponta A e uma ponta B, com os três parâmetros que a gente comentou, o DV10, 50 e 90, e você pode observar que a ponta B ela possui uma amplitude menor. Se eu calcular a amplitude relativa aqui, ela tem uma amplitude menor do que a ponta A. Então, se eu posso considerar o espectro de gota, se estiver dentro daquele espectro que eu preciso, tal, essa ponta B possui uma amplitude menor. As gotas desse espectro são mais parecidas. Isso é melhor para a decisão, melhor para o manejo. Outro fator envolvido na qualidade de aplicação pode ser a densidade de gotas. Então, a quantidade de gotas por centímetro quadrado é um parâmetro de qualidade de aplicação. E aí você pode utilizar essas tabelas para tomar a sua decisão. Você pode utilizar um cartão de papel hidrossensível, por exemplo, colocar lá no alvo que você quer atingir e observar se eles apresentam essa cobertura, essa densidade de gotas aqui, de 20 a 30 gotas por centímetro quadrado, por exemplo, quando você está utilizando um herbicida para o controle
de plantas daninhas em pré-emergência. Tudo bem? Então, como é só em 1 centímetro quadrado, você pode contar ali, ou então se utilizar aí de alguns softwares para isso. Agora que você já sabe mensurar o tamanho de gota, você viu como que isso é feito e como que isso pode vir já nos catálogos, a gente vai refletir um pouco mais sobre a importância desse tamanho de gota. Bom, dá uma olhada nessa fórmula matemática aqui, ó. Tempo de permanência da gota, ou tempo de vida da gota, você vai achar em algumas literaturas, é igual ao diâmetro ao quadrado dividido por 80 vezes ΔT. Diferença de temperatura entre termômetro de bulbo seco e bulbo úmido. Pessoal, essa formulinha, ela leva em consideração o diâmetro de gota e a temperatura, assim como a umidade. Então, diâmetro de gota, temperatura e umidade. À medida que você tem gotas de menor diâmetro, o tempo de vida da gota é menor. À medida que você tem gotas de maior diâmetro, o tempo de vida da gota é maior também. Vamos dar uma olhadinha em uma tabela clássica aqui que relaciona um pouco o tempo de vida de uma gota, o tempo de permanência dessa gota no ambiente, né, que eu estou chamando de tempo de vida, né, em duas condições meteorológicas diferentes. Dá uma olhada, uma gota de 50 micrômetros de diâmetro, numa condição A, ela vai durar até 14 segundos. Numa condição B, ela duraria 4 segundos. À medida que essa gota é de maior diâmetro, vai para 200 micrômetros, por exemplo, na condição A, ela duraria 227 segundos e na condição B, 65 segundos. Ou seja, a probabilidade dessa gota ser absorvida pela folha ou entrar em contato com o alvo, ela é maior ou menor em função da condição meteorológica, claro, mas o diâmetro de gota está diretamente envolvido nessa relação. Para aumentar a vida da gota no ambiente, é necessário, então, aumentar o diâmetro de gota. Tudo bem? Agora, um ponto interessante. À medida que você aumenta o diâmetro de gota, essa gota permanece mais tempo no ambiente. Só que, em contrapartida, ela proporciona uma menor cobertura. À medida que você diminui o tamanho de gota, você tem uma cobertura mais eficiente, mas, em contrapartida, você diminui o tempo de vida dessa gota no ambiente. Para fazer essa avaliação do tamanho de gota, você pode utilizar um software, o software Gotas da Embrapa. Você vai lá, coloca o cartão de papel adiossensível no seu alvo, faz a aplicação, depois você vai pegar esse cartão de papel adiossensível, digitaliza ele e submete a esse software. E olha lá que interessante, ó, o software vai mostrar para vocês todos aqueles critérios que nós falamos e mais alguns, como por exemplo aqui, né, o índice de dispersão, coeficiente de dispersão, vai mostrar para a gente o DV 50, de 10%, de 90%, a porcentagem de cobertura. Especialmente em razão da porcentagem de cobertura, você pode verificar se essa aplicação está ou não está adequada para aquilo que você precisa. Tudo bem? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a deriva, sobre o arraste dessas gotas para fora do alvo. Pessoal, nessa linha de raciocínio, nós podemos dividir a deriva em duas partes, né? A gente pode considerar a deriva para fora da área, e aí essa a gente chama de exoderiva, e pode considerar também a deriva dentro da própria área, e aí isso a gente chama de endoderiva.
A gente poderia refletir sobre qual é mais importante ou menos importante, mas o fato é que toda deriva é perda. Todo produto que não está no alvo que você pré-selecionou é considerado perda. Você tem um inseto que está lá no topo da planta e esse inseticida cai no solo, é considerado perda. Tudo bem? Reduzir essas perdas é o objetivo da tecnologia de aplicação. Então, conhecer esse conjunto de técnicas para reduzir as perdas é nosso objetivo também. Fatores que afetam a deriva. Olha lá, ó, primeiro da lista, tamanho de gota. Então, conhecer o tamanho de gota é fundamental, tanto para que você tenha uma distribuição adequada do seu produto, quanto para que você possa mitigar as perdas, diminuir o máximo possível dessas perdas. Ponta de pulverização, que também está ligado ao tamanho de gota, a orientação da ponta, a altura da pulverização, pressão de trabalho. À medida que você aumenta a pressão de trabalho, você naturalmente diminui o diâmetro das gotas, velocidade e volume de cauda, formulação de produtos fitossanitários e adjuvantes. Conforme a formulação, você pode atuar no diâmetro de gota e até é possível que se atue na evaporação dessa gota. E condições climáticas de uma forma geral, como velocidade e direção do vento, umidade relativa e temperatura e a estabilidade atmosférica. Vamos falar um pouco sobre esses fatores aqui. Olha um fator interessante que está lá embaixo da lista, mas acaba aí causando alguns transtornos lá no campo. Habilidade do operador. Lá na disciplina de mecanização em máquinas agrícolas, a gente trata bastante sobre isso. O treinamento é fundamental. O seu operador da máquina precisa conhecer o mínimo para desempenhar a sua atividade. Então não é só ir lá e operar a máquina para frente, para trás, realizar a atividade sem conhecer. Ele precisa sempre estar pensando em melhorar a operação em si. Então a habilidade do operador vai sim afetar o processo de deriva, o processo de perda e, consequentemente, pode impactar sobre os critérios econômicos, ambientais e até social. Bom, a questão do direcionamento da ponta, isso está muito relacionado com a aviação agrícola. Algumas das pontas em aviação agrícola tem esse espectro, como vocês estão vendo, esse design, vamos chamar assim, né? Melhor para não confundir. E conforme você muda a posição, então se você coloca essa ponta no sentido do deslocamento da aeronave, você acaba submetendo essas gotas a um fracionamento maior, produzindo gotas finas. Se você coloca ela contrária ao deslocamento da aeronave, então fora do fluxo de ar, né, você acaba promovendo um menor fracionamento dessa cauda e assim as gotas acabam ficando maiores. Dá uma olhada, né? O ar vai passar por aqui. Se o bico tiver virado para frente, vai fracionar mais. Se o bico estiver virado para trás, vai fracionar menos. Tudo bem? Então basta que você ajuste a posição da ponta e você acaba mudando, né, o diâmetro de gota, sempre mantendo a mesma vazão nessa condição. Dá uma olhadinha aí na situação, né? Quando a gente fala, por exemplo, da habilidade do operador. Então, quando você está fazendo uma aplicação dessa, né, aplicando aqui, né, sobre o alto da plantação, né, você ainda não entendeu muito bem qual é o alvo, aonde que você precisa acertar. Então, isso faz parte do treinamento e é competência nossa como técnico, né, preparar essa regulagem e orientar o operador nesse tipo de regulagem. Mais aí exemplos de deriva. Dá uma olhadinha aqui, ó, a aeronave passando,
aplicando o produto, e aí existe esse fenômeno aqui que a gente chama de vértice de asa, né? A pulverização sai e sobe aqui por cima da aeronave. Isso também acaba sendo proporcionado aí na aviação agrícola. Pessoal, isso não é comum, não é toda a aplicação que ocorre. Isso tem a ver também com o design do avião. À medida que você tem aletas aqui na aeronave, isso vai impedir esse fluxo acima aqui, então impedir esse vértice de asa. E outra questão tem a ver também com as condições meteorológicas. À medida que você tem umidade relativa menor, uma temperatura mais alta, você tende a fazer esse tipo de movimento. Mas não é regra, pelo contrário, a aviação agrícola ela sempre trabalha de uma forma bastante controlada, especialmente quando se trata das condições meteorológicas. Novamente, né, a questão da habilidade do operador e a questão da formulação também envolvida aqui. Você tem lá uma formulação aqui, provavelmente uma fumaça, né, sendo promovida por esse aparelho fumegante, e aí você tem um arraste, né, para fora da área alvo. Outra questão, pessoal, envolvida na deriva, os turboatomizadores. Esse tipo de equipamento ele é utilizado bastante para culturas perenes. Então, na citricultura, cafeicultura, ele se utiliza desse tipo de equipamento. Pessoal, esses equipamentos são dotados de ventiladores. Tem uma hélice lá que vai produzir um vento, e esse vento vai arrastar as gotas para dentro da copa. É para isso, certo? Agora, você precisa se atentar, né, a alguns cuidados aí. Tá vendo aqui em cima, ó, tem uma ponta de pulverização aqui em cima, e essas pontas últimas aqui são responsáveis para que você possa cobrir a copa, pulverizar o topo da árvore, certo? E aqui existem algumas aletas, onde você pode direcionar o vento mais para baixo e, inclusive, se for o caso, desligar algumas das pontas aqui para que esse jato de pulverização não passe sobre a planta que você está pulverizando. Outra questão, a endoderiva. Volumes muito altos aqui, ou adição de surfatantes, por exemplo, podem promover um escorrimento. Esse escorrimento, né, acaba levando à perda. Então, aquele produto que caiu aqui na folha, ao invés dela ficar na folha, ele cai tudo e vai para o solo. Outra questão intrínseca a esse tipo de aplicação, com o turboatomizador. A questão de falhas na lavoura. Então, é muito comum, em questão de algumas doenças, por exemplo, como o greening, você vai lá e elimina a planta doente. E aí fica uma falha ali. Então, interessante que você trabalhe com sensores para que você possa desligar e religar novamente a pulverização à medida que você tem essas falhas. Outro fator envolvido na deriva, pessoal, é o que a gente chama de inversão térmica. Você já deve ter ouvido falar disso, ou ainda vão ouvir falar. Essa inversão térmica é um movimento de ar quente e ar frio, uma mudança de temperatura na atmosfera, que faz com que essa pulverização seja levada para outros locais. Então, de manhãzinha, está lá, por exemplo, a temperatura ainda fria, né? E o sol começa a aparecer, e aí o que acontece? Aquela massa de ar mais próxima do solo, ela ainda continua mais fria, ela continua mais fria, ela está parada, um ar mais denso, mas aquela massa de ar pouco acima do solo, ela já começa a esquentar. Então o que acontece? À medida que você faz a pulverização, é natural
que ao longo do dia, essa massa de ar frio ela esquente e se inverta com a massa de ar mais frio, levando, então, à medida que essa massa de ar quente sobe, ela vai levar a pulverização junto com ela. Acaba causando esse fenômeno que vocês estão vendo aí, né? Parece que as gotas estão pairando sobre o ar. A gota não tem momento suficiente para descer sobre as folhas. E aí ela fica ali pairando. À medida que ocorre essa inversão térmica, essas gotas são arrastadas para fora da área-alvo. Então é um fenômeno comum, especialmente aí no inverno, ocorrer. A gente tem que observar, especialmente aí no início da manhã, né, e para não fazer a aplicação nesses momentos. Quando a gente fala de endoderiva, a primeira instância pode parecer uma deriva menos importante do que a exoderiva, mas quando você tem processo de erosão, por exemplo, né, ou até mesmo de plantação de outra cultura naquela área, você acaba promovendo a contaminação do solo, a contaminação das águas superficiais. Então, pessoal, seja endo ou exoderiva, essas perdas devem ser evitadas ao máximo, devem ser trabalhadas para que isso seja reduzido ao máximo. Efeitos da deriva. Bom, um dos efeitos da deriva é o que a gente chama de fitointoxicação. Quando você tem o arraste do produto fitossanitário para outra área não alvo, é possível que você atinja plantas que não possuem alguma sensibilidade àquele produto que você está aplicando. Você está aplicando um herbicida, latifolicida, do lado de barreiras. Você está aplicando um 2,4-D do lado de uma plantação de batata. Então, essa deriva pode causar intoxicação da cultura ali do seu vizinho. Olha lá, por exemplo, essa intoxicação aí em folhas de soja. Outro fenômeno, vocês estão vendo aí nessa imagem, é o que a gente chama de carry-over. Então você faz a aplicação ao longo das safras, da cultura que você está conduzindo. É muito comum em cana-de-açúcar, por exemplo, você utilizar herbicidas que têm uma certa persistência. E aí depois que você termina o ciclo da cultura, você vem e faz uma rotação com outra cultura. Essa cultura que você está instalando, ela pode ser afetada com o herbicida que você aplicou na safra passada. É fundamental, então, que você tenha uma aplicação muito bem calibrada, né, muito bem controlada, para que você não coloque mais herbicida ali, uma dose maior do que necessário, e assim, naturalmente, você vai acabar aumentando o período residual. Então, quando você olha as planilhas, fala, não, mas o tempo aqui é suficiente, já deu tempo, eu posso plantar uma cultura subsequente. Mas em função, às vezes, de algum erro de cálculo ou de uma aplicação em maior quantidade, você acaba contaminando aquela lavoura que você planta depois. É o caso que aconteceu aqui nessa plantação de batata. Na cafeicultura, também, isso tanto quanto a endo ou a exoderiva pode ocorrer. Então você às vezes aplica um herbicida não seletivo nas entrelinhas do café, isso acaba atingindo as folhas, reduzindo a produção ou causando essa intoxicação, como vocês podem observar. Ou pior ainda, você aplicando um herbicida e atingir a plantação do vizinho. Pessoal, isso é muito sério. Além da questão da intoxicação da planta em si, tem a questão de sistema de cultivo. Imagina se o seu vizinho trabalha no sistema orgânico, agroecológico e por aí vai, e não aceita, né, o uso de agrotóxico. Isso é um problema muito sério.
além da questão judicial que você pode enfrentar, né, pode causar um impacto social e ambiental na região. Outro ponto que pode ser destacado é a questão da formulação. Dá uma olhadinha nesse resultado. Ó. Potencial de deriva da mistura de 2,4-D com glifosato. Conforme você tem diferentes formulações do glifosato, né, e a inclusão ou não de adjuvante, você pode aumentar a deriva. Quando você observa aqui, né, pela imagem, aqui ó, o tercejado com o X, dá uma olhada, ó, glifosato mais 2,4-D. Quando você tem essa combinação, ela promoveu uma deriva maior, né, dentro de uma mesma distância. Tudo bem? Então, a formulação do produto e inclusive a associação de um ou mais produtos pode incrementar ou até diminuir a deriva. Interessante que a gente conheça isso. Pessoal, não existem tabelas para isso. As possibilidades de combinação são muito grandes. Novamente, né, vale aquela recomendação quando a gente falou sobre os adjuvantes. Levar em consideração a prática, levar em consideração a recomendação técnica do fabricante para escolher uma determinada mistura ou outra. Como monitorar a deriva? Bom, para monitorar a deriva, eu posso utilizar um conceito simples. Tudo aquilo que não atingiu a planta, eu considero isso como deriva. Então, tem uma estimativa e tem a realidade, certo? Para mensurar isso, tem algumas técnicas. Uma delas é o túnel de vento. Eu posso colocar lá a ponta de pulverização, o produto que eu vou aplicar e simular a temperatura, o vento, a umidade relativa do ar, né? E mensurar se essa gota ela vai mais longe ou não em função dessas condições que eu coloquei. Outra questão, eu posso fazer a aplicação, né, e quantificar o depósito sobre o alvo. Então, dependendo da ponta de pulverização que eu coloquei, eu vou lá, faço a aplicação sob mesmas condições e vejo qual ponta de pulverização em determinada pressão tal, promoveu maior recuperação daquele depósito ou menor recuperação daquele depósito. Dá uma olhada para você ver esse diagrama. Ó. Faço a aplicação aqui na folha, coleto a folha. Essa aplicação deve ser feita aqui com um marcador. Então, eu vou retirar esse marcador da folha, coloco aqui na amostra, levo essa amostra a um espectrofotômetro. Quanto mais colorida for essa amostra, ou, por exemplo, pela cromatografia, né? Quanto mais substância tiver aqui, né? Maior é a quantidade recuperada. E mensuro, né, o tamanho da folha para poder fazer a relação em microlitros por centímetro quadrado de folha. Então é uma possibilidade também. Avaliações a campo. Posso utilizar de uma forma muito prática o cartão de papel hidrossensível. Então eu coloco lá o cartão de papel hidrossensível, posso colocar um grampeador, um prendedor aqui, né? Aonde eu coloco? No local que você quer atingir. E aí faço a mensuração. Você pode comparar, por exemplo, com aquelas tabelas de gotas por centímetro quadrado, ou ainda avaliar a porcentagem de cobertura naquele local que você determinou. Você pode utilizar softwares para isso. Aqui tem um exemplo de software, o Gotas. Você pode utilizar, tem aqui o link dele para que você possa acessar. E aí o software vai contar para vocês a gota e o número de gotas que tem ali e dizer também a porcentagem de cobertura dessas gotas no cartão de papel. Você pode utilizar também, né, um software de previsão de deriva, como por exemplo esse DriftSim. Você baixa o programa e lá no programa você faz a inserção dos dados. Qual a ponta que você está utilizando, qual o diâmetro de gota, velocidade, temperatura. Com isso ele vai
mostrar para você a quantos metros que essa deriva pode ir. Então você pode comparar pontos de pulverização ali, simular essa deriva via software. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre equipamentos de proteção individual e segurança na aplicação. Obrigado pela presença de todos. Estudem bastante, aproveitem aí os nossos conteúdos. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Vamos em frente e forte abraço.